É a minha segunda participação em... Olá, esse é o Atitude TCA Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é Diego Souza Ferreira. Diego é bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública e porta-voz da LIP Brasil no Rio Grande do Sul. Diego, um prazer te ter no programa. Vamos começar só explicando o que é LIP. Essa é uma sigla por Law Enforcement Against Prohibition. O que significa exatamente essa instituição? A LIP a gente pode traduzir como Agentes da Lei contra a Proibição. Então ela foi criada nos Estados Unidos por 4 policiais americanos e um canadense. Sim. Que começaram a discutir a política de drogas americana. Depois ela se espalhou pelo mundo e desde 2012 tem a seção brasileira da LIP, né, que é composta por policiais, juízes, promotores. Nós temos uma presidente, que é a doutora Maria Oscaran, temos um secretário, que é o delegado de polícia Orlando Zacconi, que são as referências no Brasil, né, da associação. E nós temos já 173 policiais, entre policial rodoviário... Que fazem parte da LIP. Que fazem parte da LIP, são porta-vozes em outros estados, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que, em geral, as pessoas que não acompanham esse tema podem achar estranho. Policiais que se somam à defesa da legalização das drogas ou querem uma nova política de drogas. Vocês sentem que nas polícias, tu és um policial, tem já 11 anos de experiência na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tu sentes que na polícia também há cada vez mais interesse sobre esse tema, há mais policiais sendo, digamos assim, abertos para essa discussão de uma nova política de drogas no Brasil? Sim, entendo sim. Aqui no Rio Grande do Sul, acredito que nós estamos ainda engatinhando, né, nesse tema, mas eu vejo sim, e eu não vejo os policiais muito querendo falar isso abertamente, né? Mas em off todos entendem que a questão da política de drogas é uma situação de enxugar gelo, que é retrabalho da polícia, né? E que essa situação deveria ficar mais para a área da saúde, não para a área do direito penal, que a polícia trabalha com direito penal, né? Claro. Eu fico sempre, isso é um tema tão assim, interessante porque ele envolve uma política pública e os resultados que ela produz, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma política pública na área da saúde que é extremamente exitosa, que diz respeito ao combate ao tabaco. Né? O Brasil reduziu muito a quantidade de fumantes, né? E cada vez menos pessoas fumam. E isso foi feito só com uma campanha na área da saúde, não foi feito não houve nenhuma contribuição do direito penal, né? Não há prisões, não há... Sem encarceramento. Sem encarceramento. E se conseguiu um resultado tão importante. Tu achas, Diego, que a gente poderia adotar mais ou menos uma política dessa natureza para tratar as demais drogas? É possível reduzir o consumo de drogas, que evidentemente causam um malefício, sem proibição, sem cárcere, sem policiamento? É possível porque nós temos já exemplos internacionais, né, como o próprio Estados Unidos, que foi um país promotor da guerra às drogas, né, que hoje em mais de 60% do território americano já regulamentou de alguma forma o uso da cannabis, que é a maconha, e em 8 estados americanos já se legalizou totalmente comércio, produção e consumo. Nós temos o Uruguai, que é outro exemplo aí candente, né, que relegalizou, na realidade, o uso da maconha em 2013, mas desde 1976 já descriminalizou o que é. Não é mais crime o consumo de todas as substâncias, né? Temos também... Me permite só uma explicação, esse é um detalhe interessante, eu acho, porque no Brasil muitas pessoas imaginam que o uso de drogas não é mais crime. Na verdade, não se permite a prisão, mas é crime, né? Sim, o consumidor de qualquer substância hoje legal, ele é um criminoso. Ele só não tem a pena privativa da liberdade, né? Claro. Mas então, voltando a alguns exemplos, né, internacionais. Então, Estados Unidos, Uruguai, temos o Portugal, que desde 2001, né, descriminalizou o consumo de todas as drogas, né? Não legalizou, mas desde que consumir lá, o consumidor não é mais criminoso. Então, Portugal adotou políticas de redução de danos e investimento na área da inteligência policial.
E o outro exemplo também muito em voga é a Holanda, né? O país que todo mundo fala, Holanda e tal. Então a Holanda desde 76 também criou uma política de tolerância ao consumo de algumas drogas, né? E criou os chamados coffee shops, né? Só que a política da Holanda é uma política esquizofrênica, um pouco bipolar, porque pela lei penal é crime lá o consumo de maconha ou qualquer que seja. Só que é uma autorização, uma licença governamental que se possa consumir em alguns lugares, naqueles locais, porque o governo entende que as pessoas vão consumir, então eles preferem que as pessoas consumam naqueles locais do que em outros lugares subterrâneos. Mas a porta dos fundos, né, os coffee shops compram os locais ilegais, porque não tem uma regulamentação. Claro, né? claro. Mas uma coisa que está surgindo nova na Holanda, que começou com a eleição do novo governo agora em 2017, eles vão autorizar 10 governos locais de 24 interessados a regulamentar nas suas comunidades o consumo de algumas drogas. Então vai ser plantado um plano piloto lá de 10 locais, e aí eles vão começar a fazer regulamentação, ou vão criar clubes, ou os coffee shops vão assumir toda a produção e consumo para ter todo o sistema legalizado. Então, a partir desse ano, acredito que nós vamos ver um avanço nisso na Holanda. Sim, sim. Em geral, eu acho que nos países europeus, pelo menos alguns que eu conheço, se nota claramente assim, mesmo não existindo uma lei que regulamente ou que legalize, mas a própria polícia desses países trata com muita tolerância o consumo da maconha, especialmente, né? Quase que não há uma ação policial. Agora, quando nós falamos sobre isso no Brasil, Diego, há sempre uma opinião que diz assim, poxa, mas se as drogas no Brasil fossem legalizadas, uma hipótese, se a maconha fosse legalizada ou fosse descriminalizado o seu consumo, isto não implicaria no aumento de consumo? É sempre essa dúvida, né? Será que o consumo não iria aumentar muito? Qual é a opinião que a LIP tem a respeito disso? Não foi o que aconteceu nos países onde houve a regulamentação, né? Então, o grande exemplo que nós temos os estados de Colorado, nos Estados Unidos, que foi o primeiro que regulamentou de forma total, legislação total, comércio, consumo e produção, né? Então, lá no estado do Colorado não houve o aumento do consumo, pelo contrário, houve a diminuição de consumo pelos jovens, e houve uma arrecadação muito grande de tributos, porque foi tributado e grande parte desse tributo foi direcionado para a educação, para escolas e para a questão da saúde mesmo, para tratamento de possíveis ou eventuais para pessoas que tivessem problemas, né? Claro, claro. Então, essa questão do aumento não se cria porque o consumo ele já existe. Na realidade, como ele é ilegal, não temos um controle que as pessoas consomem, mas as pessoas consomem, claro. Né? E no caso dos jovens, se comenta muito, na área da psicologia especialmente, que a própria proibição muitas vezes pode funcionar como um estímulo, né? Tipo assim, porque é proibido, então alguns jovens acabam afrontando essa proibição, isso talvez responda para uma parte do problema, pelo menos. Lá nesses estados onde regulamentaram, nos Estados Unidos, houve um pouco de desestímulo porque a maconha lá, a cannabis, está muito associada à questão de tratamento, de quem está doente, né? Então o jovem, ele deixou muito de usar porque acha que isso é a pessoa que usa a substância é uma pessoa doente. Então ela teve essa desassociação, né? E houve um aumento de consumo em si por pessoas mais idosas, por gente adultos mais idosas, mas para a questão de tratamento de saúde. Teve esse efeito lá. Esse efeito, sim. No caso do Brasil, Diego, e como também na tua experiência na polícia, quais são os efeitos deletérios, digamos, da ilegalidade das drogas? O que você sente no dia a dia da atividade policial com respeito ao combate ao tráfico? Enfim, quais são esses efeitos mais perceptíveis? Os efeitos mais perceptíveis são uma repressão indiscriminada, né, em relação às drogas atualmente ilegais. Então, eu sempre uso uma expressão do presidente do IBCCRIM, o Dr. Cristiano Marona, que ele diz que o Brasil tem uma política bipolar de drogas, né? Em que algumas drogas são regulamentadas e outras drogas são criminalizadas. Então, não existe uma questão científica por que umas e outras, né? Então, a criminalização das drogas, ela gera, como eu disse, essa repressão indiscriminada e a polícia, ela faz, por exemplo, quando eu estava no DENARC, a gente trabalhava muito com umas operações policiais, a gente fazia apreensões muito grandes de maconha ou de cocaína. E a gente entendia que aquele trabalho que demorou muito tempo de investigação tinha sido um baita trabalho, uma ótima experiência.
E com a pesquisa que eu fiz na pós-graduação, eu percebi que todo aquele nosso esforço que a gente fez para, às vezes, aprender aquela grande quantidade, uma quantidade considerável, não era um impacto grande no todo do comércio do crime, né? Porque o consumo, a produção era tão grande que o nosso efeito era apenas de 10%. Então, é um efeito ínfimo, irrisório em relação a todo o processo. Sim. E ao mesmo tempo, todo realizado, que demanda meses, às vezes, de investigação, o trabalho de vários policiais, é um esforço que poderia estar sendo dedicado para combate a outro tipo de crime, né? Então, se a gente pensar assim na quantidade do esforço praticado no Brasil por todas as polícias na guerra contra as drogas, aonde esses policiais poderiam ser melhor aproveitados se estivessem fazendo outra coisa, né? Que não esse tipo de... Eu digo isso, que seriam os crimes graves, aqueles crimes realmente que afetam uma outra pessoa, né? Que lesam um bem jurídico importante, lesam alguém, né? Sim. Então, seriam os crimes sexuais, né? Crimes de violência contra a pessoa, homicídio, né? A polícia deveria se focar nesses crimes, né? Sim, nesses fatos que são considerados crimes, na realidade. Claro, como preferência, pelo menos com prioridade, né? Diego, nós vamos fazer, eu vou te oferecer aqui um pequeno intervalozinho, uma nossa janela do programa que a gente chama de frase de atitude. Eu queria ouvir a tua opinião sobre uma frase de atitude. Fazemos isso com todos os nossos entrevistados e a frase que eu separei é do Noam Chomsky. E a frase é a seguinte: o conformismo é o caminho fácil e a via rumo ao privilégio é o prestígio. A dissidência traz custos pessoais. Tu concordas com essa frase? Concordo, porque o mais fácil é se conformar, exatamente. É ficar parado no mesmo lugar, ou não querer progredir, não querer avançar, né? Não querer mudar, às vezes, de pensamento, né? Sim. E essa vamos dizer assim, minha mudança nesse pensamento da política de drogas, da criminalização sobre as drogas, foi um pouco que eu uso a expressão de desentropecimento da minha razão, né? Porque eu tinha o mesmo pensamento que toda a maioria da população, dos policiais, que a criminalização das drogas, o mal era o consumidor, né, que financiava o tráfico, né? E depois, estudando um pouco, eu percebi que não era isso, né? Sim. Existe todo o sistema de criminalização. Na verdade, o próprio Estado, ele criou o tráfico a partir do momento que ele criminalizou a substância, né? Porque isso é uma decisão política, né? Criminalizar ou não criminalizar. Claro. Nós temos o exemplo do álcool, né? Sempre é bom citar o álcool, né? Como já foi criminalizado passado na década de 20 nos Estados Unidos e todo mundo soube o resultado, né? Sim. Morte de policiais, morte de pessoas inocentes, né? Criação de super poderosos dos criminosos, Al Capone, a referência, né, daquela época, né? Sim, os americanos importaram a máfia por conta disso, né? Não havia máfia lá, a lei contra o álcool acabou garantindo isso. Mas nesse caso, por exemplo, será que a juventude, por exemplo, ela não percebe claramente essa incongruência, né? Bom, drogas fazem mal à saúde. Muito bem, então elas devem ser proibidas. Mas o álcool não faz mal à saúde, o tabaco não faz mal à saúde, entretanto elas não são proibidas, elas são legalizadas. Se fossem proibidas seria melhor? Nós não estaríamos criando um problema maior se proibíssemos? Na pesquisa que eu fiz, eu descobri essa questão também das outras substâncias, né? Que é a questão do álcool e do tabaco. Então, como nós temos no passado, na década de 20, a criminalização do álcool, nós também temos uma retrospectiva histórica na questão do tabaco. No século XVII, ele foi criminalizado lá na China, lá naquela região. E as pessoas eram enforcadas, decapitadas por ser consumidoras de tabaco, né? Então já tem um precedente e isso depois, na época, foi visto como uma política muito grave e tal, e os governos foram diminuindo e acabaram regulamentando, porque as pessoas iam consumir, né? Claro. Então um grande fator é a gente entender que o consumo de substâncias, qualquer que seja, é um fato da vida. Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. O problema é nós, como sociedade ou Estado, querer que isso seja regulamentado de uma forma civilizada ou querer fazer repressão assim, indiscriminada. Claro. E tem vários efeitos que eu acho que são também muito impressionantes, assim, no caso da experiência da proibição do álcool nos Estados Unidos, né? Como havia muitos consumidores de álcool e alguns produtores desonestos, enfim, inescrupulosos, começaram a produzir álcool metílico ao invés de álcool etílico. E o álcool metílico é um veneno que produz cegueira e uma série... Então tem, assim, sei lá, centenas de milhares de pessoas... Esse álcool se chamava Jake, o nome Sim, que foram atingidas por isso, né? E essas 200 mil americanos ficaram cegos por causa desse Jake, que seria o crack da época lá. Sim. E esse Jake, ele só foi criado, só surgiu pela criminalização do álcool, que não existia, né? Foi a primeira vez também na história que as pessoas
que o álcool foi injetado, né? As pessoas se injetavam álcool, né, com seringa, porque queriam ter o maior efeito possível do álcool pela criminalização, né? E interessante é que tem um filme muito legal, norte-americano, se chama Os Infratores. Esse filme mostra uma família de americanos que eles eram produtores de cunhaque, eram produtores, tinham sua destilaria, né? E mostra bem na época da criminalização do álcool nos Estados Unidos. Então, da noite para o dia eles eram produtores, pagavam os impostos, e no outro dia eles eram criminosos, porque eles não deixaram de produzir, porque ele era o ganha-pão deles, né? Só que mostra bem como a polícia começa a ser corrupta, porque aí nas blitzes eles pagavam os policiais com um cunhaque de alguma coisa e tal, porque todo mundo bebia, ninguém deixou de beber por causa que foi criminalizado. Claro. Esse tema talvez seja um outro efeito assim deletério do proibicionismo. Queria ouvir a tua opinião. Há estudos no mundo que associam claramente o tema da corrupção, né, ao tema do tráfico de drogas. O tráfico de drogas está muito ligado sempre à corrupção, não só da polícia, não só de policiais, mas também de magistrados, de políticos, né? Vocês têm alguma preocupação específica com relação a isso no Brasil, ou trabalham também com esse tema? A gente tem essa questão do tráfico que está no meio do poder público, né? Isso tá bem claro, assim, até por notícias na imprensa, né? Então, de helicópteros aí com toneladas de... Especializado em cocaína, parece. Cocaína, que o piloto não foi preso, o helicóptero foi devolvido e a cocaína sumiu, sei lá, né? Então, não houve processo, ninguém está preso, né? Então, como é que pode, né? E às vezes, por causa de pequenas quantidades na vila, a pessoa fica presa anos. Claro. Esse não é um outro problema da nossa lei, o fato de não haver uma identificação clara, objetiva, que permita separar traficante de usuário? Quer dizer, na tua experiência, como é que tu percebes isso? Sim, porque hoje quem decide quem é traficante, quem é usuário, na prática é a polícia, né? Pela legislação é o juiz, né? Que vai decidir ali. Mas na prática é a polícia. Então, a partir do momento que eu abordo alguém... Né? Claro, a polícia vai ter que fazer todo um processo de investigação, filmar para ver se o cara estava realmente comercializando, mas às vezes isso não é possível, né? E fica mesmo na mão do policial, ou mais no policial da polícia ostensiva até, que está sempre na rua, né? Aprende um jovem com uma certa substância, vai para a delegacia, vai autuar por tráfico, né? Porque não tem uma quantidade que é ou que não é, né? Claro. Mas não haveria aí também um momento exatamente pela ausência desse critério objetivo para separar uma conduta da outra? Não há aqui também um enorme preconceito de natureza social, porque, por exemplo, se a pessoa é mais rica, ela não vai ser mais facilmente identificada como consumidora, e se o sujeito é pobre, às vezes a mesma quantidade de droga já o encaminha como se fosse um traficante? A pessoa mais humilde, né, a pessoa o hipossuficiente, ele está mais sujeito a ser preso, porque ele está na rua, né, ele está num ambiente aberto, né, diferente de uma pessoa com mais condições sociais, que está dentro da sua casa, dentro do seu condomínio fechado, né, onde a polícia não tem acesso, a pessoa vai lá, vai consumir o que quer que seja, a polícia nunca vai acessar essa pessoa, né. Quem está consumindo na rua está sujeito a uma abordagem policial. Né, então, e há essa discriminação até... Vamos dizer assim, tem uma pesquisa no Rio de Janeiro que mostra que pessoas que eram pegas com substâncias em bairros nobres na cidade eram autuados como usuários, consumidores, e pessoas pegas em áreas mais humildes, na favela, com a mesma quantidade, eram autuadas como tráfico. Né? Então, a mesma situação era feita de maneira diferente em relação ao status social do preso, no caso, do conduzido. Diego, e a história da proibição, eu vou ter que te perguntar isso da forma mais clara possível. O Brasil proíbe certas drogas que são consideradas ilegais, né? Maconha é uma, cocaína, o crack. Entretanto, essas drogas estão sendo usadas cotidianamente em presídios. E os presídios são lugares onde nós mandamos as pessoas que violam a lei. Isso é uma coisa bem interessante, porque nós mandamos uma pessoa para a cadeia por consumir drogas, e na cadeia a pessoa continua consumindo drogas, e é um lugar onde se vende drogas. Né? Então tem uma questão muito interessante, que foi o caso que chegou ao STF, né, há 2 anos atrás, que começou essa discussão de novo da descriminalização, né, que foi no caso de um detento, né, que foi pego consumindo maconha, e esse caso dele está lá no STF para ser discutido. Eu acredito que o STF vários ministros já se posicionaram, né, dizendo que a repressão não faz sentido, né? Vamos ter que esperar agora a decisão do STF, né? Pode ser que venham mudanças por aí também, né? Bom, ainda com relação ao tema da juventude, Diego, o que a LIP pensa, qual a opinião de vocês a respeito da prevenção? Né?
Quais são as estratégias que vocês acham que sejam mais eficientes de prevenção? Como se pensar o futuro? Claro, a gente não vai ter nunca uma sociedade sem drogas, eu acho que isso está mais ou menos claro na tua fala, os estudos sempre mostram claramente isso, sempre houve algum tipo de consumo de droga na história da humanidade, mas como reduzir o consumo, como prevenir o consumo de drogas, especialmente entre os jovens? É educação, né? Na escola já, a gente falar sobre o assunto, né? A gente tem que dizer, porque geralmente quem dá palestras na escola sobre drogas são policiais que às vezes não têm o conhecimento, né? Sim. E falam só na questão da repressão mesmo, dizendo, ó, não use porque isso, né? Não use porque aquilo. Aí a criança, inevitavelmente, ou o adolescente vai usar de alguma forma, pela indicação do amigo, e vai ver, às vezes, que aquilo que o policial falou lá na palestra não tem muito sentido, né? Sim. Mas as maneiras de diminuir o consumo é propaganda na TV, proibição para menores de 18 ou 21 anos, que nem tem nos Estados Unidos, né? E aquele estímulo de sempre, que nem acontece nos Estados Unidos, nas escolas dizendo para as pessoas não consumirem, mas sempre explicando o porquê, não dizendo assim, não consumir por não consumir, né? E creio que é isso, é propaganda e informação, porque... Sim. Nós estaríamos no Brasil errando nessa estratégia de prevenção com relação às drogas. Essa é a tua ideia, que é um erro? No Uruguai, por exemplo, junto com a legislação da legalização da maconha, veio um artigo de proibição de propaganda sobre o álcool, né? Então, isso foi muito interessante. Então, lá no Uruguai também não existe uma propaganda para o consumo das substâncias, né? Sim. E sim uma educação sobre o que é e sobre os efeitos que causa, até que não pode dirigir, né? Não pode pegar veículos de grande porte e tal, máquinas pesadas, toda essa educação eles têm, né? E nos Estados Unidos também, então creio que era isso. Né? Sim. Na verdade, no caso brasileiro, há um certo paradoxo, né? Porque a gente tem um discurso contra a droga, no caso contra as drogas ilegais, e ao mesmo tempo tu falava propaganda, o Brasil segue com propaganda na televisão de bebidas alcoólicas, né? Principalmente para eventos esportivos. Eventos esportivos. Copa do Mundo, me recordo de uma Copa do Mundo onde a seleção brasileira foi apresentada como os guerreiros da cerveja. Isso é um estímulo, talvez, à juventude muito forte, né, de consumo do álcool, sobre o que se fala pouco no Brasil, tu não achas? O consumo do álcool, especialmente. Sim, e sempre as tentativas de regulamentar mais ainda o consumo do álcool no Brasil foram assim, não foram efetivadas, né? Sim. A questão de vender bebidas alcoólicas em postos de gasolina, vender bebidas alcoólicas, ter horários para se venda de bebidas alcoólicas, né? Então, eu sempre acho interessante o método que é utilizado, se não me engano, que é na Suíça, que eles existem lá locais específicos para a compra do álcool em dias específicos, e a quantidade depende para que tu vai usar, depende para qual a finalidade, né? Sim. Então, eu achei, claro, é uma maneira, lá não é ilegal consumir álcool, mas eles têm uma restrição bem... Tem limite. Tem limites, né? Então, tu pode, se não me engano, tu pode comprar de segunda a quinta-feira. Sim. E só em alguns horários e só em alguns estabelecimentos. Então, e a pessoa que chega lá e vai comprar, ela tem que dizer mais ou menos a finalidade, se é para uma festa, ou se é para uma festa, quer dizer que ela pode comprar mais quantidade, se é só para consumo, ela vai comprar uma pequena quantidade, né? Então, eu não sei como se aplicaria aqui no Brasil, porque nós vivemos num país tropical, as pessoas, né? Então, mas é impressionante isso, não te parece assim, a própria atividade comercial no Brasil, mesmo na área de alimentação, enfim, os estabelecimentos em geral, todos eles têm horário para abrir e para fechar, né? Sim. Menos venda de álcool, né? Se vende álcool no Brasil 24 horas, né? Todo o tempo. Se quer comprar de madrugada, vai ter um boteco aberto, tipo de qualquer tipo, né? E há uma resistência enorme à regulamentação. Do ponto de vista da segurança pública, isso tem um efeito importante, não tem? O álcool está associado, o abuso do álcool está muito associado à violência, na opinião de vocês? Sim, está associado, porque a maioria dos crimes, violência doméstica, né? Muito por causa de álcool, acidente de trânsito. Sim. Principalmente por causa do abuso do álcool, excesso de velocidade, mas do abuso do álcool, né? O álcool está sempre, né? Então, foi tentado até em cidades pilotos no Brasil, se não me engano, na cidade de Diadema, em São Paulo, que eles restringiram o consumo de álcool nos períodos até, eu acho que às 10 horas da noite, de sexta, sábado e domingo, e nesse período lá foi reduzido a violência, né? Sim. Então, nós tivemos alguns casos no Brasil de sucesso, mas que depois não se reproduziram, né? Claro, assim para o país todo.
Diadema tinha um indicador de homicídio altíssimo, não me recordo qual era na época, mas eles constataram por um estudo de perfil de homicídio que grande parte dos homicídios acontecia nas redondezas dos bares da cidade, sugerindo que tinha uma questão de abuso do consumo. E essa legislação, uma lei municipal que mandou fechar os bares uma certa hora, produziu uma redução impressionante. Talvez em outras cidades haja dinâmicas distintas, enfim, cada cidade é diferente da outra, mas claro que o álcool tem uma importância. Por que é tão difícil regulamentar isso? Por que o Brasil não consegue avançar? Creio que é o lobby das empresas, né? Sim, sim. Porque por as pessoas principalmente também para as pessoas entenderem que o álcool não é uma droga, né? Então, creio que é isso também. Sempre que a gente fala em drogas, a gente tem que falar no sentido farmacêutico, no sentido científico, né? Sim. Então as pessoas sempre pensam que drogas são as drogas ilegais, né? Claro. E não se consideram drogadas por beber álcool ou por fumar tabaco, né? Claro. E até as pessoas que usam os fármacos, né? Que compram nas drogarias, né? Que nós chamamos de farmácia, mas são drogarias, né? Sim. Então eu sempre digo que todo mundo é um drogado, né? Porque algumas pessoas... Sempre alguém usa alguma droga, né? Ou é fármaco, ou é as ilegais, ou são as legais, né? Sim, sim, sim. No caso da LIP, para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o trabalho da LIP no Brasil, e especialmente no caso do Rio Grande do Sul, se alguém deseja conhecer mais de perto o trabalho de vocês, como acessar, que tipo de... Vocês fazem reuniões, ou tem algum contato que tu quisesse deixar também, fique à vontade. Sim. Não, a LIP, como eu falei antes, a LIP começou aqui em 2012, né? E ela foi trazida para cá pela nossa presidente, que é a doutora Maria Lúcia Caran, que é uma juíza aposentada. E nós temos o secretário, que é o delegado de polícia Orlando Zacconi, temos o vice-presidente é um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E nós já somos em 173 ou 180 policiais, tem juízes e promotores também. E somos espalhados por todo o Brasil, né? Nós temos um site que se chama lipbrasil.com.br, temos a página no Facebook também. E qualquer informação, artigos, pesquisas de mestrado, de doutorado, né, de especialização dos próprios agentes da LIP, tudo se encontra no site. O site tem bastante informações assim, para quem quiser. Então fica aqui no ar o convite então, para os interessados acompanharem o trabalho da LIP através do site. Pode repetir, por favor, o endereço? lipbrasil.com.br, www.lipbrasil.com.br. Muito bem. Diego, foi um prazer te entrevistar. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Esse foi o TCA Entrevista de hoje. Ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Obrigado.